pessoal, tudo bem? Meu nome é Sofia e eu vou estar dando continuidade à série do Provérbios que nós estamos tendo aqui no YouTube. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 6, beleza? Quando eu li esse capítulo pela primeira vez, eu achei ele um pouco confuso, sabe? Parecia que Salomão estava falando muitas coisas ao mesmo tempo, no mesmo capítulo, sabe? E aí eu comecei a pesquisar, a procurar uns contextos, até que eu vi um site que disse que se você dividir ele em algumas partes, você consegue compreender melhor ele. E quando eu dividi ele, eu percebi que de fato dá pra entender. De fato ele tá falando sobre algumas coisas dentro do mesmo capítulo, mas elas conseguem se interligar de alguma forma. E hoje a gente vai separar o capítulo 6 em 5 partes. A primeira parte vai ser advertência contra a fiança, a segunda parte vai falar sobre a preguiça, a terceira parte vai falar 7 práticas que Deus abomina, a quarta parte vai falar mandamentos são lâmpadas e a quinta parte, o perigo da mulher leviana. Então vamos começar da primeira parte, que vai falar sobre advertência contra a fiança, beleza? Essa primeira parte vai ser do versículo 1 ao versículo 5, e a minha Bíblia, a versão NVI, diz assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando por que Salomão aconselhou algo tão específico na Bíblia. Por que ele falou especificamente sobre fiança, sobre fiador? Porque ele não está falando aqui genericamente, ele falou sobre fiador. E aí eu lembrei que Salomão era uma pessoa ali, né, dos negócios, né? Se ele tivesse nos nossos dias de hoje, ele seria ali um empreendedor, né? Eu acho, eu não sei. Mas ele tinha muitos negócios. E eu acredito que, claro que ele foi uma pessoa, ele recebeu a sabedoria de Deus. E Deus inspirava ele para escrever esses provérbios. Mas eu acredito também que ele tinha muitas vivências, sabe? Então acho que Salomão, nessa primeira parte, ele deixou um alerta para nós. Para você resolver rápido as suas pendências, principalmente quando se trata do financeiro, para você não ser um fiador, e se for, resolve logo essa treta. E eu anotei aqui que a gente pode tirar duas coisas, a gente pode aprender duas coisas com essa primeira parte. A primeira é sobre prudência financeira e a segunda é sobre sermos prudentes com o que nós falamos ou com quem nós nos comprometemos, tá bom? Às vezes a gente pensa que nem tudo pode nos levar a uma perdição, mas acho que tudo que a gente vacila pode levar a gente tanto a uma queda de miséria, até mesmo uma confusão espiritual, tá bom? Segunda parte do capítulo 6. A gente falou que ia ser sobre preguiça, né? Até quando a gente vai mascarar essa falta de expectativa que a gente tem com o futuro, né? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente acha que preguiça é uma parada normal do nosso corpo. Às vezes a gente acha que é normal. Mas a gente vê aqui que a Bíblia diz que não é. Na real, ela está levando à ruína, né? Olha o versículo 6, né? Porque essa segunda parte vai ser do versículo 6 até o versículo 11. Vamos ver o que o versículo 6 fala sobre. Observa a formiga, preguiçoso. Ele te chama de preguiçoso na lata, literalmente. Observe a formiga, preguiçoso. Não reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Amém? E aí, prosseguindo no 9, vai falar assim: até quando você vai ficar deitado,
preguiçoso. E no capítulo 11, vixe, gente, é isso, vai falar: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Aqui nós podemos entender como uma pessoa preguiçosa pode destruir, em questão de minutos, assim, não só o seu emocional, mas como o seu financeiro também, né? O seu financeiro também. Aqui ele nos convida a ser uma pessoa prudente, né? Como ele nos compara com as formigas, por exemplo. Ele nos convida fazendo essa comparação com a formiga. Por quê? A formiga, ele fala que a formiga não tem chefe, não tem governante. Falando de uma forma geral, ela não deve satisfação. A formiga não deve satisfação para ninguém, e mesmo assim ela trabalha porque ela sabe que ela vai precisar daquele mantimento. Então ela trabalha arduamente porque ela precisa, mas não porque ela deve algo a ninguém. Beleza? E eu volto à pergunta inicial: até quando a gente vai mascarar a nossa preguiça? Até quando a gente vai achar normal essa falta de expectativa, essa falta de perspectiva com o nosso futuro, né? E antes da gente ir para a parte 3, eu quero concluir falando para você cristão ter uma vida equilibrada. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 6, do capítulo, a partir do versículo 25, se eu não me engano, vai falar sobre as preocupações da vida. E aí tem um momento que Jesus fala assim: não se preocupe com o que beber, nem de comer, nem com o que vestir. Busque primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí ele até conclui assim, até anotei, ele conclui falando: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Então, o que eu estou tentando concluir aqui? A gente precisa manter o equilíbrio entre não se preocupar ao ponto de se tornar uma pessoa ansiosa e nem ficar despreocupada ao ponto de se tornar uma pessoa insensata e imprudente. Amém? Vamos lá. A terceira parte e a quarta parte, elas são um pouco mais autoexplicativas, né? Os conselhos ali estão separados em tópicos, vamos dizer assim. Então, elas vão ser mais rápidas. A terceira parte, ela vai falar sobre, como que a gente tinha nomeado? Calma aí, gente. 7 práticas que Deus abomina. É sobre isso que a terceira parte vai falar, do versículo 12 até o versículo 19, tá? Vamos lá. Do versículo 12 ao versículo 19 diz assim: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Esse é o versículo 12. Aí a gente vai pular lá pro versículo 14. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Versículo 15. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Aí aqui vai começar a falar sobre as 7 práticas que Deus abomina. Vamos lá. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, que é aquela pessoa que o tempo todo tenta se sentir superior à outra. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. No Novo Testamento, Jesus fala que não tem como sermos filhos da luz se o nosso corpo é cheio de trevas. Para sermos filhos da luz é necessário que andemos na luz, certo? O que eu estou tentando falar aqui? Que Deus é bom e Ele jamais admitirá esse tipo de comportamento partindo de um cristão. Principalmente quando se trata do corpo, da preservação do corpo e da noiva de Cristo. Em Efésios 4:3 vai dizer assim, Paulo vai falar assim para a igreja: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui a gente já pode partir para a quarta parte. A quarta parte é sobre... A gente vai nomear sobre mandamentos são lâmpadas, tá? É um complemento da terceira, na verdade, essa quarta parte, e vai falar sobre isso.
E vai ser do versículo 20 ao versículo 23, tá? E aí vai dizer assim, vamos ler tudo, do 20 ao 23. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Amém? Mais pra frente, do próprio livro de Provérbios, lá no capítulo 10, vai ter o versículo 8, que vai falar assim: os sábios de coração aceitam os mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Mais pra frente, no mesmo capítulo, no versículo 17, vai falar: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Amém? Partindo para a última parte, para a quinta parte, que vai falar o perigo da mulher leviana, beleza? A última parte está entre o versículo 24 até o versículo 35, que vai encerrar o capítulo, beleza? Que vai falar assim: o versículo 24, ele começa, ele é uma sequência do versículo 23 da quarta parte. A gente leu aqui os mandamentos e os conselhos, aí vai começar assim o 24. Eles, os conselhos, o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana ou adúltera. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Olha a parte B do versículo 29. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Amém? E do versículo 30 até o final vai falar assim: o ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Resumindo, cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado com o que os seus olhos têm visto e cuidado onde o seu coração está, tá? Nós sabemos que Salomão estava falando aqui especificamente, nós sabemos, antes da gente concluir, a gente sabe que Salomão teve várias mulheres, milhares de mulheres, que tem uma parte da Bíblia, acho que é em Reis, que fala que essas mulheres levaram eles a adorar outros deuses, né? Então, cuidado com quem a gente se relaciona. Eu sei que ele está falando específico aqui de uma mulher adúltera, de uma mulher leviana, mas se a gente não tiver alicerçado na rocha, qualquer pessoa que a gente tenha um relacionamento, seja amoroso, de amizade, até familiar, se a gente não tiver alicerçado na rocha, qualquer pessoa pode nos influenciar a adorar outros deuses. Falo adorar outros deuses porque pra gente não se prender que Deus é só algo que é místico e tudo mais. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida se torna um Deus pra nós. Isso está escrito em Mateus também, quando Jesus está falando acerca da adoração ao dinheiro. Amém? E a gente fica por aqui. A gente encerrou o capítulo 6, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado clara a mensagem, espero que tenha edificado vocês da mesma forma que me edificou, e eu fico por aqui, amanhã tem mais o capítulo 7, e é isso, tchau!